Boa noite, minha gente, meus amigos, sejam bem-vindos ao culto do Evangelho de Jesus no lar. Boa noite, pessoal, boa noite. A Cecília, eu vi que a Cecília já entrou ali, viu? Ei, Cécia. A Rô também, irmã do Gal. Oi, Ei, Rô. Rô. Valquíria. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Acho que foi a Cecília que colocou. O som está ótimo. O Galo também já vi ali. Boa noite. É difícil ver os nomes, mas eu vi que o pessoal já está dando boa noite. Boa noite, Alana também. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, pessoal, então nós já recebemos... Esse é o culto de número 63. Nós já recebemos um feedback sobre o culto. Ou sobre o culto, não, sobre o som, que está ótimo. Então a gente pode começar. Como o Geraldinho disse, é o culto de número 63. 63. Nós estamos na dinâmica do culto do Evangelho no lar. Então nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo. De uma forma bem simples, na dinâmica sequencial. Cada semana a gente pega um pedacinho. Nós estamos no capítulo 14 e nós estamos dentro já das instruções dos Espíritos. Nesse caso é uma única instrução de Santo Agostinho, isso mesmo, de Santo Agostinho, e hoje nós estamos no parágrafo, pessoal, para quem está acompanhando, dia 11, nós estamos no parágrafo que começa com Deus não dá prova superior às forças. Então, para quem está acompanhando, é assim que nós estamos posicionados. Quer falar alguma coisa? Não, só desejar a todos um bom culto e um bom final de semana. A gente precisa fazer a prece, que você faz inicial, né? Bom, gente, eu gostaria também de aduzir que hoje é possível que vocês ouçam um barulhinho de obra que ainda está acontecendo aqui bem próximo de onde nós estamos. Então, se houver um barulhinho, a gente continua mesmo assim, porque nós acreditamos que não vai atrapalhar o áudio. Eu também gostaria de dizer que hoje a prece vai ser dedicada a uma amiga muito querida da minha família, Sônia, que faleceu, que desencarnou hoje, uma mulher muito caridosa, que lutou muito e cujo falecimento, cujo desencarne me foi anunciado há poucos minutos. Então vamos lá, pessoal. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus, nosso divino amigo, nosso Senhor, nosso Salvador e Redentor, meigo Nazareno, Príncipe da paz, luz do mundo, pão da vida, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado das nossas almas. Em teu nome, Mestre, nós todos nos reunimos aqui nesta hora. Sempre, Jesus, rogando pelas tuas bênçãos. Sempre, Mestre, implorando para que o Senhor esteja presente aqui conosco. Nas horas, Jesus, de notícias tristes, nos momentos difíceis, é a Ti que nós recorremos, Mestre. Nós sabemos, Jesus, que no Teu coração nós encontramos a força necessária para seguir em frente. Nós sabemos, Jesus, diante de tudo que o Senhor nos disse, que o caminho é apertado mesmo, que aqui, neste mundo, nós passaremos por muitas dificuldades. Nós cremos nos Teus postulados, Jesus, e é acreditando em Ti, Mestre, que nós recebemos o alívio necessário das nossas dores, o fardo leve, o jugo suave que o Senhor nos prometeu. Nessa hora, Jesus, lembrando da nossa grande amiga, eu gostaria de pedir por todas as famílias que estão na mesma situação, despedindo de entes amados, passando por essa prova difícil que é o desencarne de uma pessoa muito amada. Nós sabemos, Jesus, que a felicidade que espera o justo depois da morte é indizível aqui na terra. E isso alenta os nossos corações, Mestre. Pensar no recebimento do Teu abraço, pensar que o Senhor cuida daqueles que nós amamos e não estão mais aqui, faz tudo valer a pena e, de fato, Jesus consola os nossos corações. Ainda, Mestre, de todo modo,
nós pedimos sempre por quem fica, pelos corações ansiosos, desesperados, que choram, que se encontram em solidão, que têm que voltar muitas vezes para uma casa mais vazia ou completamente vazia. Que a paz, Senhor, que o consolo, que o amor, que o carinho, a ternura que provém do teu coração caia sobre a cabeça dessas pessoas enlutadas, trazendo sempre, Mestre, a certeza de que tudo passa nessa vida e de que aqueles que se amam jamais conhecerão um adeus eterno. Pelo contrário, um dia eles estarão juntos, sorvendo uma felicidade que, como nós dissemos, não é conhecida aqui na Terra. E então, aqueles que já foram e aqueles que ainda estão aqui, todos juntos, vão entender o motivo de todas as coisas e terão muitos motivos para festejar a verdadeira felicidade que é a do Espírito. Nós queremos te dizer, Jesus, que nós confiamos em Ti e que todas as nossas esperanças absolutamente estão depositadas no Teu santo nome. E por isso, Mestre, mais uma vez de joelhos, nós te agradecemos muito, dizemos o nosso muito obrigado do fundo dos nossos corações, porque sem o Senhor, certamente, nós não conseguiríamos. E assim, Jesus, lembrando a Tua imagem, pedindo o Teu socorro, nós nos ajoelhamos espiritualmente e por toda a eternidade nós todos dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós te amamos muito, Jesus. Sê conosco, Mestre, agora e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, então vamos dar prosseguimento a essa leitura, quando o Espírito de Santo Agostinho vai falar sobre a questão da prova que se dá jamais superior às nossas forças. Ele diz assim: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Então, gente, é aquela história no ditado popular: Deus dá a cruz conforme os ombros, né? Conforme a capacidade de cada um de nós, seres ainda em evolução, seres imperfeitos, que temos uma qualidade de virtudes, uma gama de virtudes já conquistadas, mas também temos uma série de coisas a aperfeiçoar, a melhorar. Então, nesse balanço, né, entre aquisições culturais, aquisições intelectivas, aquisições espirituais, aquisições do sentimento, por um lado dessa balança, do outro lado, nós temos ainda o que nos resta de ignorância, de violência, de incompreensão, de orgulho, vaidade, de fanatismo, de vícios. Então essa balança é pesada antes da nossa reencarnação aqui na Terra. Geralmente, uma vez o Chico Xavier me revelou isso, todos nós que temos uma inteligência mediana da humanidade terrestre, ou seja, não precisa ser uma grande inteligência. Todos que temos uma inteligência mediana para cima, nós somos chamados a participar no mundo espiritual da programação reencarnatória que se é empreendida a partir dos nossos benfeitores espirituais, a partir daqueles que intercedem por nós, nossos mentores amigos, nossos amores familiares de outras existências que progrediram mais rapidamente do que nós e que avalizam junto aos espíritos superiores a nossa próxima
E agora, pessoal, vocês nos ouvem? Agora deu uma congelada. Não, peraí. Vai mais pra frente. Voltou. Gente, voltou o som, então? Voltou? Possivelmente. Foi bom que a Cecília deu a dica da bateria, que talvez estivesse sem bateria, então. Tá sem Estranho, bateria. depois a gente carrega mais. Então vocês estão nos ouvindo? O Cícero falou que sim. Sim, ótimo. Então me digam o seguinte, até onde vocês ouviram? Vocês ouviram a prece do João Pedro? A prece eu acho que sim. Vocês ouviram a prece, né, gente? Aí sim, parece que a prece sim. A prece sim. Beleza. E vocês ouviram a leitura inicial Acho que sim. da primeira frase? Sim? Até da parte de Santo Agostinho. Foi só até aí? Acho que não, gente. Ouviram a prece. Bom, começa de novo, então, porque falar parece que ela então vamos começar então começar o texto. Nós estamos então a partir deste parágrafo da mensagem de Santo Agostinho, parágrafo que começa: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. E como eu disse, eu vou repetir agora, Deus jamais vai colocar em nossos ombros um fardo maior do que aquele que nós possamos suportar. No ditado popular, Deus não dá uma cruz maior do que os ombros possam carregá-la, não é? Isto por quê, minha gente? Porque a vida não é uma coisa aleatória na face da Terra. Não é uma confusão, não é um acaso que não tenha direção, controle, correto? Uma vez, conversando com o Chico Xavier, ele me disse: todos nós, seres humanos encarnados aqui na Terra e seres humanos que vivem no mundo espiritual terrestre, todos nós que tenhamos uma inteligência mediana para cima, ou seja, não precisa ser um suprassumo de inteligência, não precisa ser uma pessoa superdotada, basta que nós tenhamos uma inteligência mediana em relação a todos os seres humanos terrestres, encarnados e desencarnados. Então nós estamos falando em torno de 30 bilhões de espíritos humanos que estão nessa mesma faixa evolutiva que nós mesmos, encarnados em diversos países, em diversos continentes, em diversas culturas terrestres e também desencarnados nessas zonas espirituais que lhes são consequentes. Todos nós, segundo Chico Xavier, participamos ativamente do processo de escolha das situações, das provas, das expiações que nós iremos sofrer ou viremos experimentar na próxima encarnação. Isto por quê? Porque nós somos induzidos pelos nossos benfeitores espirituais, e aqui nós vamos incluir os nossos mentores, os nossos guias espirituais, os nossos amores de outras vidas, que são aqueles familiares distintos, nossas mães, pais, avós, irmãos, filhos e filhas de encarnações anteriores que progrediram muito mais do que nós e que estão no mundo espiritual numa situação melhor do que a nossa. E todos eles unidos, eles intercedem em nosso favor. Eles
elevam as suas preces, a sua intercessão a Deus em nosso favor, avalizando a nossa encarnação próxima. Isto por quê? Porque é comum que, uma vez a gente esteja no mundo espiritual vivendo algumas dezenas de anos, nós somos convidados a lançar o olhar para trás, rememorar experiências reencarnatórias pretéritas, mais distantes, que a princípio a nossa memória não ainda resgatou, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, de Dona Laura e seu Ricardo na cidade de Nosso Lar, que eles foram convidados inicialmente a ler sobre o seu passado, não é? E lendo sobre o seu passado, eles começaram a rememorar, lá no Ministério do Esclarecimento. Eles começaram, quer dizer, a leitura do passado, no caso deles, fez com que eles fossem arremessados às suas lembranças mais profundas, à sua memória profunda. E existe também, segundo Chico Xavier, umas zonas espirituais que são chamadas de psicotecas. O que são as psicotecas? São justamente os arquivos sensibilíssimos da história humana, da história de todos os seres humanos, em todos os planos, em todos os planetas do universo sem fim. Ele, inclusive, me deu de presente o livro Cristo Espera por Ti, de autoria espiritual de Honoré de Balzac, pelo médium Valdo Vieira, e me pediu que lesse o primeiro capítulo que fala sobre a psicoteca, que é lá que muitos de nós somos permitidos, não é como se fosse uma grande biblioteca da natureza, em que nós temos condição de verificar o passado mais próximo ou para passado mais remoto, mais distante. E em assim procedendo, nós caímos no domínio da memória profunda e reconhecemos que 600 anos atrás, que 1000 anos atrás, nós erramos nisto ou naquilo. Nós adquirimos um débito, seja esse débito por algum crime, por algum abuso de poder, por alguma violação dos direitos alheios, alguma pilhagem, alguma pirataria, algum mal feito em relação a outras pessoas, crimes, ou mesmo a vícios sistemáticos. Então, em adquirindo, rememorando essas memórias profundas, nós não nos sentimos bem no mundo espiritual onde nós nos encontramos, de prosseguir estudando na esfera espiritual. Então nós sentimos aquela necessidade de reajuste. E de ordinário, nós vamos procurar aqueles a quem nós ofendemos, aqueles a quem nós prejudicamos, para tentar compor com eles, sob o patrocínio dos nossos benfeitores e amigos, sob a bênção da espiritualidade maior, para um projeto reencarnatório. E assim nós vamos entender que o projeto reencarnatório, ele não se limita a uma pessoa somente. Ele vai ampliar-se naturalmente, utilizando aí os diversos projetos individuais de uma mesma família. Vai englobar aí bisavós, avós, pais, não é? Irmãos, filhos, futuros, aquele grupo espiritual que se associa para o resgate coletivo, porque muitos de nós temos problemas semelhantes do passado. Muitos de nós erramos conjuntamente com nossos familiares de outras vidas, não é? E aí nós programamos esse resgate coletivo. E, por isso mesmo,
existe um projeto, e esse projeto está naturalmente vinculado à programação reencarnatória que nós iremos viver a partir do momento que nós tomamos o novo corpo. André Luiz chega a dizer que no capítulo do corpo físico, por exemplo, isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos, quando nós pedimos para sofrer determinado tipo de doença do corpo físico, na escala genética, né, na programação biológica, no nível dos nossos genes, nós teremos determinadas predisposições mórbidas. Ele chama esse nome no livro Evolução em Dois Mundos. Predisposições mórbidas. Isto é um determinismo? Não, minha gente. Isto é a programação. Essa programação espiritual vai ser dada para que a gente resgate o nosso passado. Agora, nós temos que lembrar com Jesus que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, por isso é que nós precisamos aqui na Terra assumir definitivamente o Cristo em nossas vidas como nossa tábua de salvação. Ele próprio nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando nós assumimos isso e praticamos as suas verdades celestes nas nossas vidas, que em última análise é a caridade, que é o amor em ação, nós podemos mudar essa programação genética. E essa programação também das provas e das expiações, que podem ser amenizadas conforme o bem que nós vamos realizando aqui na Terra. Porque o bem, volto a dizer, o amor, a caridade, cobre a multidão dos nossos erros pretéritos. Agora, temos que lembrar o contrário também. Caso a gente recuse abraçarmos com a cruz do Cristo, né, com a boa nova de Jesus, que é esse roteiro de luz para a nossa vida, e nos vincularmos ao materialismo terrestre, a lei de levar vantagem em tudo, de se sobrepujar sobre os outros, né, de maltratar os outros, de impor a sua violência, a sua corrupção, o seu vício, o seu crime aos outros, nós vamos complicar a nossa trajetória reencarnatória. Então, tudo depende do nosso livre-arbítrio e vamos lembrar Jesus: a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, voltando à mensagem de Santo Agostinho, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Então nenhum de nós pode dizer: eu não dou conta disto, eu não tenho forças suficientes para enfrentar esta doença, para enfrentar este problema familiar, para enfrentar esta luta profissional, ou esta luta no sentido coletivo das nossas sociedades. Porque nós temos sim, Deus nos dá exatamente a cruz de que precisamos para o nosso aperfeiçoamento. Pessoal, eu acho que nesse primeiro momento aqui existe uma diferenciação importante para nós entendermos o que o Espírito está dizendo, que é essa diferença bastante significativa entre prova e expiação. A prova, que é sobre o que o Espírito está falando aqui, ela é sempre relativa ao futuro. Prova não é resgate. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. As expiações são relativas aos resgates do passado e as provas são esses desafios pelos quais o Espírito precisa passar para se testar e entender que ele adquiriu o arcabouço de conhecimento moral necessário para evoluir. E o Espírito está falando aqui para a gente prova. E nós estamos em um capítulo, que é o 14, que fala sobre as famílias, e essas instruções dos Espíritos
tem o título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Então, nesse sentido da composição familiar, muitas vezes é uma prova pela qual a mãe está passando com a ingratidão daquele filho. Por que isso acontece? Como nós já falamos, é comum que espíritos mais elevados desçam para auxiliar espíritos que ainda caminham num estágio mais baixo de evolução. Então, esse espírito mais elevado que quer auxiliar, como ele não está resgatando com aquele espírito, ele está passando por uma prova de ajudar aquele espírito que ainda caminha com muita dificuldade na sensualidade, nos vários aspectos do materialismo. Sensualidade, apego, material, avareza, a preguiça, o orgulho, o egoísmo. Então, descem esses espíritos superiores para auxiliar. E é importante lembrar, como o Geraldo colocou aqui, que nós não podemos reclamar, nem aquele que está nessa posição de ajudante, nem aquele que está na posição de ajudado, porque certamente essa articulação familiar, ela tem lastros que perpassam a história inicial daquela família em outras encarnações, então vai sempre muito atrás na linha do tempo, e porque essa prova, mesmo para o espírito superior, ela é importante para o seu adiantamento, para que ele possa seguir sempre se desafiando e crescendo cada vez mais. Então, tanto aquele que está sendo ajudado não pode reclamar da cruz que está carregando, como aquele que está ajudando não pode reclamar. E eu acho que é importante a gente pensar nesse sentido da cruz ser proporcional, para nós sempre confiarmos nas dores, nos momentos difíceis, de que Jesus está conosco e de que cada dor, cada momento mais difícil das nossas vidas tem uma razão espiritual muito específica de ser, de se manifestar na nossa realidade fática. E isso é motivo para nós sermos consolados por uma doutrina maravilhosa que explica essa relação entre o plano físico e o plano imaterial, e assim consola os nossos corações para nós seguirmos resignados e sempre lutando por uma vida espiritual melhor. É por isso então que o Espírito prossegue. Se alguém não consegue cumprir essas provas, né? Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta a vontade. Quer falar sobre a vontade? Bom, gente, o que André Luiz traz pra gente, Emmanuel também, é que a vontade é o gerente de todos os aspectos da mente, de todos os setores da mente. Então, dominar a vontade e entendê-la de forma honesta é o primeiro passo para nós conseguirmos evoluir espiritualmente, porque a vontade de fato domina, ela é um motor na nossa mente. Sem vontade a gente não consegue caminhar. Ela é um motor propulsor, sem o qual os outros aspectos da nossa mente não conseguem se movimentar. E quando eu falo que nós precisamos olhar para a nossa vontade de forma honesta, isso é importante, pessoal, porque se nós não fizermos, os nossos obsessores certamente o farão. Todos nós, de acordo com as lições de André Luiz, temos um desejo central que está conectado à nossa vontade. É importante que nós sejamos capazes de admitir qual é o nosso desejo central, porque os nossos obsessores trabalham neles. No livro Ação e Reação, nós temos notícia dessa escola de vingadores, onde os obsessores são treinados justamente para trabalhar no nosso desejo central. E esse desejo central vai ser sempre alimentado pelos nossos obsessores ou pelos nossos benfeitores, quando esse desejo central é um desejo nobre. Então percebam, se a pessoa tem de fato vontade de trabalhar na caridade, de ajudar as pessoas, vai ser muito fácil que os benfeitores espirituais acessem a sua mente e tragam outros espíritos superiores para caminhar junto com essa pessoa. Agora, se o desejo central ele não é nobre, ele não é digno, e é o que acontece muito em um planeta de provas e expiações, também é muito fácil que um obsessor acesse a tela mental e outros obsessores também se liguem. E é importante lembrar, gente, que nesse aspecto de trabalhar o desejo central, os obsessores sempre vão trazer outros espíritos, para que essa atitude mental seja
a todo momento reiterada. Então, dando o exemplo do livro, uma pessoa avarenta, ela vai receber um obsessor que está ligado à avareza e ele vai encher a casa dela de espíritos avarentos para que a atitude mental fique em torno daquilo. E quando a gente estuda o livro Ação e Reação, nós conseguimos entender a passagem bíblica em que Jesus nos diz sobre uma casa limpa que, quando se desequilibra, onde havia um espírito, voltam outros 7 espíritos e o resultado daquela pessoa é ainda pior. Então, entender, pessoal, a questão da vontade, a importância da vontade para os aspectos mentais é muito importante. E reforçando, nós precisamos analisar a nossa vontade ou as nossas vontades com muita honestidade. Exatamente. Porque a vontade que é amornecida, que é amolecida pelos vícios, pela preguiça, pela incúria, pela irresponsabilidade, ela não constrói coisa alguma. Ela deixa a pessoa no comodismo, não é? A pessoa que não busca, ela não vai achar. Por isso que Jesus fala, busca e acharás. Batei e a porta se vos abrirá. Pedi e obtereis. Então a vontade de cada um de nós é a mola propulsora, vamos dizer assim, dessa busca por espiritualização, por conhecimento, por sabedoria, por amor, por caridade, por fraternidade. Nós é que temos que ter essa força de vontade de buscar a nossa melhoria, não é? Então isso é muito importante, porque o Espírito vai concluir sobre este assunto dizendo o seguinte: de fato, quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, se comprazem nelas. A vontade da pessoa é essa. É o que o João Pedro estava falando, do desejo central desviado. Então a pessoa que se compraz no vício, então ele se entrega ao alcoolismo, ele se entrega aos vícios de excessos da sensualidade, da sexualidade, ele se entrega aos entorpecentes e às drogas de toda a natureza, ele se entrega à fofoca, não é? À calúnia, à maledicência, que isso é um vício tenebroso, que pode dominar muitos de nós, não é? Ele se entrega, como o exemplo dado pelo João Pedro, à avareza. Então tem que ter muito cuidado, minha gente. A gente não pode ter a nossa vontade amornecida aqui no planeta Terra, principalmente nas nossas encarnações terrestres, porque a gente no máximo vai estacionar, enquanto os outros familiares e amigos vão progredindo, a gente vai ficando para trás, no sentido do estacionamento espiritual indesejado, não é? Então vamos lá. Não podemos, portanto, deixar que o comprazimento nos vícios, nos crimes, na corrupção, no poder, não é? Nos altere o programa de evolução espiritual. É a esses, prossegue Santo Agostinho, que ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Tem a frase de Jesus, né, João Pedro? Como que é? Ela é o quê? Choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes. Jesus nos adverte. Olha, gente, presta atenção. Se vocês escolherem um mau caminho, vocês estão plantando para o seu futuro espiritual uma região tenebrosa, de sombras, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí não adianta chorar e não adianta ranger dentes. Por quê? Porque o peso específico do nosso perispírito vai se ligar imediatamente à região dos nossos desejos realizados. Então, se a gente se ligou aos vícios e aos crimes, nós estaremos ligados, minha gente, a regiões inferiores do além. Ao contrário, se a gente se ligou ao amor, à caridade, nós nos elevaremos aos páramos da vida imortal.
tudo depende única e exclusivamente de nós. E nesse aspecto que o Geraldinho está falando, é bom lembrar que Emmanuel esclarece que a mente é o espelho da vida em toda parte e o coração é a face. Se o seu coração, que é o seu sentimento, ele não está limpo, ele nunca vai refletir a luz. Então, se ele é a face, ele vai refletir a treva que está na sua frente. É aquele espelho sujo. Exatamente. Ele vai refletir o quê? O lugar onde ele habita. A gente que já estudou esse tema várias vezes, a gente brinca nas nossas reuniões, né? Que o espelho, que se você enterra ele na areia, ou na lama, ou na terra, ele nunca vai refletir a luz solar. Nunca. Ele vai refletir lama. Ele vai refletir a lama, ele vai refletir a areia, ele vai refletir a terra suja. Então, nós precisamos limpar os nossos corações, limpar a nossa mente, para que tenhamos luz. A luz é nossa? Não, a luz é de Deus. Mas a gente tem a condição de, feitos à imagem e semelhança de Deus, de refletir a grandeza. Não é? Brilha a vossa luz, disse Jesus. Santo Agostinho prossegue: admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que o culpado se cansa de sofrer e em que o seu orgulho é finalmente abatido. Deus, então, abre os braços paternais ao filho pródigo, que se lança aos seus pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Mas antes de comentar essa última frase, que inclusive está em itálico, né? Marcada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero voltar um pouquinho sobre a questão, aqui pedir ao João Pedro para comentar para nós sobre a questão do arrependimento. Deus jamais fecha a porta ao nosso arrependimento, e que ele fale para nós sobre a parábola do filho pródigo, que é bem aplicada aqui. Pessoal, o arrependimento, ele é muito bem explicado por Kardec no livro O Céu e o Inferno. Kardec, quando faz um trabalho muito bonito de ressignificar os termos que foram tão admitidos e que tiveram tanto lastro na tradição cristã com a Igreja Católica, e Kardec faz esse trabalho de trazer o verdadeiro sentido. E ele fala pra gente que o arrependimento significa a conscientização das leis de Deus, e que o arrependimento, sendo essa conscientização das leis de Deus, ele aumenta o nosso amor próprio. Nós sempre falamos sobre isso. Quem se ama se preserva e preserva seu espírito. Quem não se ama se entrega ao materialismo. Então, quando a pessoa se arrepende, ela entende as leis de Deus, e em conscientizando essas leis, ela vai necessariamente se amar mais, e em se amando mais, buscar um outro caminho de espiritualização. Agora percebam, Deus nunca fecha essa porta ao arrependimento, justamente porque Deus está sempre aberto para todos nós, e as suas leis, elas podem ser admitidas pelos nossos corações a qualquer momento, porque é de fato uma tarefa de conscientização que precisa mudar as nossas vidas. E com relação ao filho pródigo, relativamente ao filho pródigo, eu acho que é uma... A parábola do filho pródigo, gente, ela tem muita aplicação no contexto cristão, porque ela é colocada tanto no Evangelho de Lucas, ela vem depois de parábolas que são explicadas em outros evangelhos. E a parábola do filho pródigo, ela mostra pra gente justamente o amor desse pai que recebe o filho depois das coisas erradas que esse filho fez. Então a gente tem um pai, tinha uma herança, o filho pede para que essa herança seja dividida entre ele e o seu irmão. Um continua trabalhando com o pai e o outro vai e perde essa herança com as prostitutas, com a bebedeira, com uma vida que não é digna. Desregrada, absolutamente desregrada. Quando ele volta, o pai o recebe bem. Agora, eu acho, gente, eu quero até fazer esse parênteses aqui, já que a gente está falando do filho pródigo, que um dos ensinamentos mais importantes que Jesus quis passar para a gente nessa parábola no Evangelho de Lucas é sobre o outro irmão.
Porque essa parábola, ela vem depois da parábola da ovelha perdida. Então, das 100 ovelhas, 99 não se perderam, uma se perdeu, Jesus vai buscar a ovelha desgarrada. Então a gente sempre vê o Cristo indo atrás do pecador e se preocupando com todos nós que estamos na situação da necessidade ampla e restrita do Cristo. Agora, na parábola do filho pródigo, há essa figura do irmão. E essa figura do irmão que julga, que não é Deus, mas que não errou, não saiu de casa e não aceita quando o pecador volta. As outras parábolas da moeda, da dracma perdida e da ovelha não tem essa figura de quem não se desgarrou, de quem manteve ali uma postura correta. A parábola do filho pródigo tem. E a gente vê que aquele irmão fica indignado porque o pecador voltou, não queria receber. E um ciumento. E essa parábola, gente, ela se repete todos os dias. Nas igrejas protestantes, nas igrejas católicas, nos centros espíritas. Há muitas pessoas que quando alguém sai e peca ou se desvia e volta querendo Jesus, há muitas pessoas que, se dependesse delas, elas fechariam o portão e o pecador não poderia entrar. Então essa parábola do filho pródigo, ela mostra o amor de Deus e a mediocridade nossa aqui na terra, que muitas vezes, porque não fomos nós que saímos e pecamos, temos uma dificuldade gigantesca de perdoar e abrir os braços quando os nossos irmãos voltam. É uma parábola na qual a gente precisa refletir muito. E todas as escolas religiosas passam por isso. Então é uma reflexão muito importante, porque há muito julgamento dentro, como eu disse, dentro das igrejas católicas e dentro dos centros espíritas. E há também aquela outra história, né? Às vezes a pessoa, o grupo que está ali trabalhando numa determinada igreja já está há muito tempo. Isso trouxe outro Aí chega um novo grupo que vai trabalhar, vamos dizer assim, que é mais novato. E aqueles que já estão trabalhando há mais tempo se enciumam, né? Sentem ciúmes daqueles que chegaram. Jesus explicou, né? Então isso está muito bem retratado na parábola do... Essa que o Geraldinho trouxe principalmente daquele senhor da vinha, né? Que quando ele vai pagar, ele quer dar para o último o mesmo salário. E os que começaram a trabalhar antes, como você está falando, eles reclamam: não, mas vamos receber o mesmo salário. A gente precisa ter os olhos muito abertos, pessoal, porque a nossa mediocridade enquanto humanidade ainda é muito grande. É muito grande. Mas agora, voltando a essa frase aqui que está em itálico: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, para todos aqueles que estão sofrendo provas bastante rudes, né, expiações bastante difíceis, olha aí, já é um prenúncio de um fim de um ciclo de sofrimento. Porque de ordinário, quando a pessoa recebe uma carga muito pesada aqui na Terra, é sinal que ela já tem uma tolerância moral maior, uma capacidade de superação maior do que o mediano das pessoas. Olha o caso, pessoal, das mães que aceitam a prova de um filho que vai falecer antes delas, que descem para ajudar essa criança, e muitas vezes a prova é essa e o filho vai voltar antes, e essas mães precisam, por amor, descer, passar por todos os conflitos da maternidade e ver o filho morrendo primeiro. Olha que prova difícil, gente. Olha o caso da tia Adélia, que no caso era expiação, né? Mas olha que... Mas um caso difícil que ela sofreu, vendo o filho de 18 anos partir, não é? É o caso também das mães, dos filhos especiais, as mães dos filhos alheios, né? Então, olha aí, tanta coisa. E pessoas, por exemplo, a madraça do Chico, né, que é a segunda mãe do Chico, Dona Cidália Batista Xavier, nós até falamos sobre ela ontem na reunião do Centro Espírita, Grupo Espírita Saber Amar. É uma senhora extraordinária, porque além dela casar-se com o pai do Chico Xavier, pedir que ele trouxesse de volta para casa os seus 9 filhos do seu primeiro casamento, incluindo entre eles Chico Xavier,
Além disso, ela ainda tem mais 6 filhos. Nossa. E vai passar a vida, né, plantando hortaliças em casa para sustentar essa família e criando essa família numerosa de 15. E ela um anjo, né? Um anjo Um de anjo Deus, que aceitou né? uma prova. Olha a prova, gente, que o Geraldinho tá falando. Então tudo isso é interessante. Quando aceito, não é, essa aprovação ou esta expiação com o pensamento em Deus, então, gente, a conclusão é a seguinte: nós temos que ter o pensamento em Deus. Sempre em Deus. Em qualquer dificuldade de nossas vidas, seja ela emocional, psicológica, seja ela financeira, econômica, seja ela profissional, que esteja ligada aos nossos círculos de atividades profissionais, ou seja ela familiar, seja ela das doenças, inúmeras doenças que venhamos a ter nós e os nossos familiares, não é? Qualquer tipo de sofrimento, nós precisamos, em primeiro lugar, entregar o nosso pensamento a Deus. Porque em assim o fazendo, nós estaremos em boa companhia e venceremos esse obstáculo. A gente postou, né, pessoal, há poucos dias, acho que foi ontem, a mensagem da Meimei, confia sempre. E a base da mensagem é justamente manter o pensamento em Deus, confiando sempre. E nós falamos sobre Jó para falar sobre essa mensagem. Tudo isso que o Geraldinho colocou, família, saúde, dinheiro, Jó perdeu tudo. E é muito bonito na Bíblia a gente ver o testemunho desse homem, porque a fé dele estava ancorada na crença em Deus e na crença, como ele próprio fala, e Kardec até coloca no Evangelho, nós passaremos por esse texto, de que ele se transformaria, de que ele reencarnaria, de que ele era um espírito imortal, e aquela veste material tão abatida pelas doenças pelas quais Jó estava passando, aquilo ia ficar para trás. Então é o que o Geraldinho está falando. Em última instância, é o pensamento em Deus, crendo sempre que nós somos espíritos e que isso aqui pode imortais, eternos, infinito só Deus e todos nós eternos. E tudo vai passar. Tudo vai passar, mas nós somos eternos e essas dores às vezes tão agudas que nos abatem aqui na terra, a gente pode ter certeza, elas vão ficar para trás, como as alegrias também, terrenas também vão ficar para trás. Exato. Então vamos ver aqui como prossegue o pensamento de Santo Agostinho. É um momento supremo no qual, sobretudo, o que importa é o espírito aqui, não falir murmurando. Falir murmurando. Então nós nunca devemos murmurar. Falir, gente. Porque essa murmuração, essa lamentação, esse descontentamento nosso nos induz à falência espiritual. Exatamente. Porque a gente se liga com vibrações menos dignas do além, com os nossos obsessores que querem a nossa ruína. Exatamente. Não é? Com amigos infelizes aqui da Terra que também querem o nosso fracasso, não é? Porque tem uma página de Emmanuel muito interessante que fala sobre a inveja. E Emmanuel é bem cirúrgico, que ele diz o seguinte: a gente sabe se a pessoa é ou não é invejosa da seguinte maneira: aquela pessoa que não inveja o outro é aquela que se alegra Exatamente. com o sucesso dos outros. Que é o mais difícil. Às vezes, gente, a pessoa quer ficar ali na tristeza, até por vaidade. Eu sou muito seu amigo, que momento difícil. E muitas vezes a gente pensa, nossa, meu grande amigo está comigo na tristeza. Mas a verdade é isso que o Geraldinho está lembrando de Emmanuel. Quem é seu amigo está feliz na sua felicidade, feliz por você. Exatamente, porque é fácil ser solidário na tristeza, é verdade. E, de certa forma, até torcer para essa tristeza. Claro. Né? Como eu sou superior, fulano está sofrendo, como eu sou superior. E estou aqui ajudando. Essa posição ela é cômoda, de fato. Então, é aquela história. Nós nunca devemos murmurar. Isso a gente deve importante. guardar sempre muito equilíbrio. De ordinário, é melhor ter a boca fechada para não ficar falando muito dos próprios problemas, porque quanto mais você fala dos próprios problemas, os problemas
aumentam. Você cristaliza. Na sua cabeça e na cabeça dos outros, não é? Então é melhor ficar calado. O silêncio é sempre o silêncio de Deus. Exato. É sempre um auxiliar nessa hora. E nos ajuda a aceitar a prova, porque nos dá tempo de meditação. Quando você não está murmurando, você ganha tempo. Você ganha tempo para fazer coisas produtivas, para orar, para meditar, para fazer o bem, para fazer a caridade. E isso é que vai nos sustentar na vitória. Né? E, gente, é bom lembrar que quando Kardec revisa conosco o bem-aventurados, os aflitos, Kardec fala para nós sobre o bem sofrer. Não basta sofrer. É triste isso, gente, mas é uma realidade. Sofrer murmurando, eu gostei muito que esse espírito trouxe de forma categórica. Murmurar é falir. Sofrer murmurando, você vai ter que repetir a prova. Muitas vezes as pessoas elas pensam que porque elas estão passando por dificuldades, elas estão em processo de redenção. Não é verdade. O bem sofrer é imprescindível para que essa prova ou para que essa expiação sejam cumpridas de forma adequada, liberando, redimindo o espírito. Eu vou pedir para o Geraldinho falar aqui da Dona Ingrácia, que fala sobre os cegos, você pensa nela? Sobre os cegos que murmuravam da cegueira. O que acontecia com eles? Exatamente. Dona Ingrácia Ferreira foi uma das fundadoras do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que foi a primeira instituição no Brasil que traduziu os livros gerais e também livros espíritas para o Braille, em assistência aos cegos na cidade do Rio de Janeiro. Ela era aparentada com o Dr. Rômulo Joviano, e quando ela desencarna, ela é muito bem recebida, que era uma senhora da caridade, né? Passou a vida fazendo a caridade, pioneira na assistência aos cegos, e ela contou através da psicografia de Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, lá na Fazenda Modelo. Essas psicografias dela estão no livro Depois da Travessia, de nossa edição, em parceria com a Didier, editora de Votuporanga, e ela conta que ela foi muito bem recebida no além, né? O espírito dela subiu logo para os altos planos da vida espiritual e logo foi admitida no trabalho espiritual, no mundo espiritual, de assistência aos cegos. Uma colônia específica. Uma colônia espiritual específica que no mundo espiritual recebia lá os cegos desencarnados. E o que ela conta? Primeiro ela conta que era de sobremaneira emocionante o fato dela presenciar aqueles cegos que tinham aceitado bem a prova da cegueira ou a expiação da cegueira na terra, que não murmuraram, recobrarem totalmente a visão no mundo espiritual, em lágrimas de alegria e reconforto e profundo agradecimento a Deus, né? E ela acompanhava isso, que ela até diz que ela era levada às lágrimas. É muito bonito. Muito bonito. Mas ela aí dá um aviso, uma notícia muito importante, porque do contrário, aqueles outros, era interessante observar que aqueles outros que estavam sendo recebidos nessa colônia espiritual elevada, de amparo aos cegos da terra, aqueles que na terra se revoltaram contra a cegueira, que passaram a vida murmurando, praguejando a Deus, praguejando do destino, revoltados com a cegueira, não conseguiam recobrar a visão no mundo espiritual. Continuavam cegos. Continuavam cegos no mundo espiritual. Então, essa questão, gente, de murmurar é muito séria. É uma questão muito séria. Vale aqui uma palestra inteira sobre isso, né? O Espírito de Santo Agostinho ainda completa. O que importa é o espírito não falir murmurando se no momento, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Veja só. Exatamente. Então, quem murmura, quem pragueja, quem reclama,
tem até aquele apelido, né, de Dom Reclamindo e Dona Reclaminda, que são aquelas personagens que todos nós conhecemos muito bem, não é por aí, que só sabem reclamar. Reclamam de Deus, reclamam da vida, reclamam dos parentes, reclamam dos colegas de trabalho, reclamam dos transeuntes na rua, tudo é motivo de reclamação. Então, muito cuidado, minha gente. Teve até um dia, né, que foi engraçado que o Alves falou: gente, se eu for reclamar, o mundo me irrita. O mundo me irrita. Se eu for reclamar de tudo. O Alves é um grande amigo nosso lá de Pedro Leopoldo, da casa de Chico Xavier. E todo mundo junto. Né? Agora só quero fazer mais um comentário sobre isso antes de a gente passar, pessoal. E eu indico essa leitura, o Geraldinho conhece também, né? E o Lúcio tem uma mensagem específica para os enfermos, que ele fala que em Pedro Leopoldo eram muitos os enfermos que procuravam o Chico. Então o Chico recebeu uma mensagem para os enfermos, literalmente um recado aos enfermos. E o Lúcio conta que a maneira da Dona Engrácia, na espiritualidade, ele encontrou muitas pessoas que, onde habitava a doença nos seus corpos, era só luz. Então, aquelas pessoas que tinham problema no coração e venceram, era luz no coração, no rim era luz, no rim era só luz. Agora ele fala, agora também encontrei ex-tuberculosos, ex-leprosos, e ele vai citando as doenças, no charco da treva, ainda portando essas doenças, porque, como o Geraldinho trouxe, se revoltaram no processo de, como o Geraldinho falou, na hora de colher os frutos de tudo isso de ruim, pelo que essas pessoas estavam passando. Então, o bem sofrer, que é uma explicação linda de Kardec, de fato, é uma realidade confirmada por vários espíritos. Que são os bem-aventurados. Os bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos, mas quais aflitos? Os aflitos que bem sofreram. Que bem sofreram. Não é? E aí, aqui não vai nenhuma apologia ao sofrimento. Absolutamente, absolutamente. Não estamos falando de masoquismo, absolutamente. Não. Estamos falando de aceitação, de resignação à vontade soberana de Deus. E tem um outro exemplo que eu quero trazer aqui, se não me engano, ele até escreveu um livro quando desencarnou, pela psicografia do Chico Xavier, que era o Jesus Gonçalves. Ele, aqui na Terra, foi leproso, foi anceniano, de uma colônia no interior de São Paulo, se não me engano, ali nas proximidades de Campinas, e ele era uma pessoa extremamente dedicada à mediunidade e ao espiritismo cristão, fundou um centro espírita dentro da colônia de ancenianos. Nossa. Foi amigo de Chico Xavier, chamava-se Jesus Gonçalves, foi amigo da minha tia Nair Machado Pascoal, da minha tia Adélia, no interior de São Paulo, dentro de uma colônia de ancenianos. Foi amigo íntimo também da avó do Beto, meu primo, foi amigo dela. Dona Zaira Pitt. Dona Zaira Pitt. E ele foi uma pessoa que fez a diferença dentro do mundo daquela colônia ali de rancenianos, fundando o centro espírita, divulgando a doutrina e sempre com muita consolação, muita esperança e muita aceitação da própria doença. Ele foi perdendo os membros, parte do rosto e desencarnou assim, né, nessa dura prova. E ao chegar no mundo espiritual, o Chico nos contou que ele viu o espírito de Jesus Gonçalves exatamente do jeito que o João Pedro falou aqui. Exatamente o nariz, as orelhas, as bochechas, os dedos, a mão, tudo aquilo que havia caído aqui na Terra pela doença da hanseníase, no mundo espiritual jorrava luz. Nossa, que lindo, olha que beleza, meu Deus. Ele era um espírito extremamente iluminado e foi aí que ele escreveu vários poemas através do Chico Xavier. São lindos. E ele vai explicar para o Chico Xavier por que, né, dessa prova tão rude. Nossa. Porque ele tinha sido, na França, no passado, um todo-poderoso cardeal Richelieu. Cardeal. Então ele era o cardeal Richelieu, que inclusive mandava mais do que o rei de França, e mandava matar, mandava prender, aquela história que a gente conhece por aí, né? O abuso de poder e passando por cima
de todo mundo. Então, olha só, quantos séculos depois, né, ele precisou, desde os seus malfeitos, ali no século XV, se não me engano foi século XVI, que ele viveu. Com o Chico no século XX, né? Não, mas eu digo o cardeal Richelieu Sim, na França, no século XVI. Para retomar no século XX. Até a redenção dele no século XX, gente, são quase 500 anos. Quase 500 anos. É muita coisa, meu Deus do céu. Então vejam, por isso que aqui aí ilustra também isso que o Espírito Santo Agostinho disse, né? As provas rudes são quase sempre o indício de um fim de sofrimento. Não é? Exatamente. Então, isso aqui é um alívio, né, gente? Um pra alívio. gente ler, meu Deus. Exatamente. Então, em vez de vos queixardes, agradecei a Deus a oportunidade que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos outorgar o prêmio da vitória. Então, gente, vamos encarar todos os nossos sofrimentos, todas as nossas lutas, todas as nossas provas, todas as nossas oposições, ou mesmo expiações, como um veículo da nossa própria vitória espiritual. Isso que importa. É isso que importa. Nós já demos o exemplo da nossa querida amiga Grace, lá do sertão, no mundo, no sertão espírita. Sertão espírita. Lá da Paraíba, lá de João Pessoa. Um beijo, Grace. O site dela comemorou 8 anos. É verdade, o Sertão Espírita comemorou 8 anos já, pessoal. Então, ela está lá, vencendo a prova dela, com muita galhardia, com muita fé, muita vitória espiritual, né? Então, vamos agradecer a Deus. E aí, o Espírito termina esse parágrafo e com ele nós vamos terminando o Evangelho de hoje, depois dos comentários do João Pedro, dessa última frase. Então saireis do turbilhão do mundo terrestre para entrardes no mundo dos espíritos e aí serdes aclamados como o soldado que sai triunfante da luta. Aí esse é o comentário. Gente, hoje que faleceu uma amiga nossa que passou por muitas provas difíceis no corpo físico, ela teve mais de um câncer, mas uma mulher muito dada à caridade. Eu achei até interessante ser esse trecho do Evangelho hoje, porque é justamente... Você pediu por ela no início é justamente o que eu acredito que tenha acontecido com ela. Alguém que passou por muitas dores, múltiplas, problemas muito múltiplos, em quase todos os setores da vida, para além da saúde, mas que trabalhou muito ativamente na caridade e para levar a palavra de Jesus. E eu acredito com todo o meu coração nessa felicidade indizível aqui na terra que os justos viverão junto àqueles que amam. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi essa frase é João Evangelista falando para Paulo de Tarso. Paulo, que teve tantos problemas na vida, tem um momento do livro Paulo e Estevão em que os dois sentam para conversar, Paulo de Tarso e João Evangelista, e João, vendo tudo aquilo pelo que Paulo estava passando, fala para ele: o justo, junto dos que ama, desfrutará de uma felicidade indizível aqui na terra. E essa explicação espírita de que uma prova muito rude, muito difícil, é o início da redenção espiritual, para o nosso espírito estar livre das amarras da matéria, para nós caminharmos livremente pelo universo, para nós finalmente podermos abraçar Jesus, para nós finalmente podermos entender a natureza íntima de Deus, de acordo com a questão 10 do Livro dos Espíritos. Isso vai valer muito a pena, pessoal. De fato, dentro da nossa mediocridade, dentro das nossas limitações humanas tão significativas aqui no planeta Terra, a gente ainda nem sabe o que é a felicidade verdadeira, mas com Jesus, com os espíritos amigos, através da nossa santa doutrina espírita, a gente crê com todo o coração que essa felicidade prometida vai fazer tudo valer a pena. Muito lindo. Então nós vamos agora já agradecendo esses momentos em que estivemos juntos, na prece, na oração, na análise dos trechos
luminares do Evangelho segundo o Espiritismo, vejam quanta coisa a gente tira de um trecho. De certa forma, João Pedro, nós estamos fazendo igual o Chico Xavier fazendo no Grupo Espírita da Prece. Trechinho, né? Que ele pegava um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo em cada reunião pública e pedia que os circunstantes da mesa comentassem aquele parágrafo, nada mais do que um parágrafo. É interessante, né, gente? Porque a gente sabe que o Chico passou pela tradição do judaísmo em outras vidas, e pelo que o Geraldinho conta da dinâmica que o Chico adotava nas reuniões, pedindo trechos pequenos com muitos comentários, é algo muito dado do povo hebreu. Todos aqueles homens, né, discutindo um pedacinho, esse é o 72, discutindo, horas discutindo um trechinho. E a gente está aqui, graças a Deus, nesse caminho, né? 18, com a ajuda de todos vocês aí. A gente agradece a presença de todos, vamos fazer a nossa oração, lembrando que antes vamos colocar a nossa água para fluidificar, e este é o momento também de nossas orações em que os nossos benfeitores, mentores espirituais estarão mais próximos de nós para o passe de que nós necessitamos, para cuidar de nós, dos nossos problemas físicos, espirituais, né? Então vamos neste momento fechar os nossos olhos, agradecer com o coração repleto de alegria as bênçãos celestiais que em nosso favor vertem de mais alto. E por isso, com o coração genuflexo, em profunda meditação, reconhecimento e amor ao Pai Celestial, ao Deus Todo-Poderoso, Pai Criador, que jamais nos abandona. Por isso nós dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, na luz desses sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, ó Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime a paz, a concórdia e o amor. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do plano espiritual, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois que sabemos que é teu o reino de amor e de bondade, nas estradas de toda a caridade. Seja tua ideal igreja aquela do amor e da verdade, para todos sempre, assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvada seja nossa Mãe Maria Santíssima, louvados sejam os nossos queridos benfeitores espirituais, como Chico Xavier, como Dr. Bezerra de Menezes, como Dr. Eurípides Barçanufo, como todos aqueles espíritos luminares que estiveram na Terra, coordenando as tarefas de Allan Kardec e Chico Xavier, unindo a França e o Brasil, neste único desiderato de descerrar para a Terra as bandeiras da consolação e da esperança, do Consolador que vem nos esclarecer todas as coisas, relembrando tudo quanto Jesus havia nos dito. E neste novo episódio de nossa história evolutiva, nós dizemos: graças nós os damos, ó Pai, pelo pão espiritual que nos deu e que nos dás. Pedimos, Senhor, abençoai-o e abençoai todos aqueles que estão comungando conosco este culto de amor e alegria, estudo e refazimento. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, pessoal. Bom, gente, então a gente se encontra
na semana que vem, na quinta-feira que vem, às 8h30. Lembrando sempre que todos os cultos estão salvos aqui nos nossos Instagrams e todo o culto também é reprisado na TV Saber Espiritismo, que é o nosso canal no YouTube. Na semana seguinte, né? E também no Meta Facebook, no portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar e na Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Um beijo, pessoal. Até semana que vem, pessoal. Abração. Tchau.